Oiê, tudo bem com você? Hoje eu vim tratar de um assunto um pouquinho polêmico, talvez. Eu tenho pouquíssimo tempo pra falar isso e eu sei que eu não sou de ficar falando isso aqui na internet. Mas hoje eu vi um comentário que me deixou um pouco intrigada, me deixou um pouco assim, sabe? E eu decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês. Eu tenho pouquíssimo tempo, como vocês podem ver, eu estou trabalhando e eu só tenho 10 minutos agora pra poder fazer esse vídeo, porque tá fervendo aqui no meu coração de falar sobre esse assunto. Hoje eu tava vendo um vídeo de uma moça tocando maravilhosamente um pandeiro na igreja e estava muito lindo. Pelo que eu entendi, era uma vigília e o local era um local alugado, era um salão alugado para poder fazer aquela vigília. E eu tive a infeliz ideia de abrir os comentários e estava escrito assim: misericórdia. Um culto com paredes pretas e um tambor de púlpito. Só pela misericórdia de Deus. Isso me intrigou de uma forma tão grande, porque esse comentário ele desvalida totalmente a nossa Bíblia. Desvalida tudo aquilo que está aqui escrito e tudo aquilo que a gente acredita. Lá em Efésios, capítulo 4, no versículo 17, diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não viva como os gentios, que vivem na inutilidade dos teus pensamentos. Olha só o que a Bíblia fala. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Versículo 19. Tendo partido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez de toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam com Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despedir-se do velho homem, que se corrompe dos desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Jesus Cristo, ele é a própria verdade. Então, se hoje a gente desvalida aquilo que está na Bíblia, como diz aqui em Efésios, nós aprendemos com Jesus a verdade. Nós aprendemos com Jesus a ser novos homens. Nós não devemos ser como as outras pessoas que vivem aqui, ó, no seu próprio entendimento, no seu próprio pensamento, nas suas próprias verdades. Devemos viver, quando aceitamos Jesus Cristo, decidimos que Ele vai reger a nossa vida, devemos viver de acordo com a verdade dele. E qual que é a verdade dele? Lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Pois onde se reunirem, não diz em qual templo se reunir, não diz como que deve ser o templo, não diz da beleza de adornos, não diz, pois onde estiver reunidos no nome dele, 2 ou 3 pessoas, ali ele está. Né? Então, eu não gosto de comentar sobre isso, mas eu achei um comentário muito infeliz, desvalidando o que diz a Bíblia, porque o próprio Jesus diz, onde você estiver reunido com mais 2 ou com mais 3, ali a minha presença está, independente se a parede é preta, azul, rosa, amarela, independente se o púlpito está adornado ou se tem apenas um tambor, uma caixa, um caixote, seja o que for ali para apoiar a sua Bíblia, o evangelho deve ser pregado, independente de onde esteja. Hoje vemos aí muitos púlpitos cheios de adornos e de pessoas frias, cheios de coisas bonitas, caras, joias, e de pessoas frias, de pessoas que não têm o sentimento, que não têm a presença do Espírito, não têm a sensibilidade, pessoas que vivem em seu próprio entendimento, em sua própria verdade, desvalidando a palavra de Deus. Eu tive a infelicidade de ver esse comentário, mas creio que Deus ele tem algo para falar profundamente contigo. Independente onde você esteja, se esteja num salão vazio ou num salão adornado, que tiver que ser falado da palavra de Deus tem que ser dito, porque a verdade ela tem que ser pregada. E a verdade, não a minha verdade, não a sua verdade, mas a verdade que se encontra aqui. E é por isso que nós, antes de tudo que formos fazer em nossas vidas, devemos ver se aquilo é relevante, se aquilo agrega para o reino de Deus. Porque um comentário dessa pessoa que se dizia pastora, né, era uma mulher, foi infeliz.
Foi infeliz porque a verdade de Deus ela tem que ser pregada independente de onde esteja. E eu não sou de comentar, mas algo eu digo. Jesus, ele pregou num barco emprestado. E ali ele fez uma das maiores maravilhas, né? Ali pregando a palavra dele, falando da verdade dele. Ali ele pôde fazer a multiplicação dos peixes e criar grandes discípulos, né? Trouxe ali, primeiramente, Pedro para ser o seu discípulo. Pedro que estava incrédulo, cansado de pescar a noite inteira, emprestando seu barco para Jesus. Jesus não teve o melhor templo para pregar, para falar da verdade dele, para cativar as pessoas, para mostrar às pessoas a verdade do reino dos céus. Jesus, ele pregou ali num barco. Num barco de um homem cansado, de um homem incrédulo. E ali ele fez grandes maravilhas. Jesus, ele não esperou o dia certo, a hora certa para falar da palavra dele. Jesus, ele não esperou, né? Teve aquele sábado onde ali muitos homens queriam matar ele e ali encontraram, sim, uma justificativa porque ele estava operando milagre no sábado, mas ele disse: o meu pai trabalha no dia de hoje, também estarei trabalhando. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada independente de onde esteja. Gente, que a gente tem que parar de achar que a igreja é somente algo bonito ou adornado. Hoje a gente tem que entender que a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. E que templo estamos tendo nós? Porque não adianta de nada ter uma casa cheia de pessoas vazias. Jesus quer um lugar cheio de pessoas cheias dele, da presença dele. Então que você venha entender hoje, se aquilo que você faz está sendo relevante para o reino, não para a minha vida, não para agregar na sua vida, mas aquilo que você faz hoje tem que ser na verdade de Cristo, tem que ser na palavra de Cristo, segundo o novo homem que vivemos em Cristo quando aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, deixando as nossas vontades, deixando o velho homem, os velhos costumes, deixando os nossos próprios entendimentos, a nossa própria verdade, pois quando aceitamos a Jesus Cristo, a verdade dele tem que habitar em nós, e a verdade que a Bíblia diz, que onde tiver 2 ou 3 reunidos ali em sua presença, ali ele vai estar, não importa, pode ser num presídio, pode ser na porta de uma balada, pode ser numa igreja adornada, bonita, revestida de honra, pode ser numa igreja onde tem apenas um tambor e uma parede preta para apoiar, mas se estivermos ali com o coração voltado para ele, ali ele se encontra, porque não é o lugar onde você está, mas aquilo que está em seu coração. A palavra de Deus, ela diz que onde estiver o seu coração, ali está o teu tesouro. Independente do local que você esteja hoje, aquilo que está no local não pode te contaminar quando a verdade de Deus habita dentro de você. Então, se você estiver num local que não seja, às vezes, apropriado para você estar, mas você precisa estar ali, por exemplo, seja uma sala de aula, com muitas pessoas que não estão no mesmo ritmo que você, mas o ambiente, ele não pode te contaminar. Pelo contrário, aquilo que está dentro de você tem que ser tão forte, porque a palavra diz que uma luz, ela não pode se esconder na escuridão. E quando você aceita Jesus Cristo, onde quer que você esteja, a luz dele brilha em você. Então, independente de onde você esteja, pregue a palavra de Deus. Não se prenda a um lugar, não se prenda a coisas bonitas, não se prenda. O templo adornado do Espírito Santo tem que ser você. E você tem que ser adornado não apenas de uma beleza, de uma aparência. Isso não importa. Você tem que ser adornado da verdade que está aqui, ó, na palavra de Deus. Então que você possa entender que não é o lugar que você está, mas aquilo que habita em você. Porque aquele que habita em você reconhece o seu valor. Se você tiver para ministrar, nem que seja sentado no chão, em pé em cima de um muro, de uma escada, ou que você esteja um tambor para apoiar a sua Bíblia e falar da palavra de Deus, eu tenho certeza que se o seu coração estiver na verdade do Evangelho, Deus, ele vai se agradar de você. Então não se prenda a local, não se prenda a honra, não se prenda a coisas que os nossos olhos se alegram, se agradam. Essas coisas vão ficar. E o que nós vamos levar é a palavra de Deus. Então eu não sei pra quem, eu não sei porquê, mas eu sei que a verdade de Deus tem que ser pregada. Não se prenda a lugar, não se prenda a cor, não se prenda a nada. Se prenda na palavra de Deus, porque ela é a única que liberta, transforma, muda, restaura e salva. Amém? Um grande beijo da Rafa, até o próximo vídeo. Tchau.